professor Anderson, e no vídeo de hoje vamos estar fazendo uma atividade sobre a construção de um gráfico de colunas. Os gráficos, pessoal, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. É importante que saibamos interpretá-los para que ficamos a par das informações. Um exemplo é que no mês de gravação desse vídeo, em outubro, estão acontecendo eleições pelo país todo e os gráficos estão presentes nessas situações. Os gráficos, eles são uma forma de representar dados e a gente vai notar que ele tem um aspecto mais visual, tá certo? Então, vamos começar a nossa atividade. Primeiro, vamos entender qual informação que está sendo nos passada aqui. Ela vai dizer a quantidade de atividades entregue pelos alunos do 8º ano em setembro. Essas atividades foram durante as aulas remotas, tá certo? E uma informação que a gente traz aqui é que são 13 atividades no total. Então, observem que esses dados eles estão sendo expressos na forma de uma tabela e vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Nessa coluna, nós temos a quantidade de atividades, já nessa, o número de alunos, tá certo? Então, para essa coluna, nós temos diferentes intervalos sobre a quantidade de atividades que foram entregues. Daqui, de 0 até 3 atividades, de 4 a 7 e assim em diante. E observe que o número de alunos está sendo expresso na forma de porcentagem. Então, 12,5% dos alunos integraram de 0 a 3 atividades, tá certo? E aí a gente vai transferir esses dados para o gráfico de colunas. Então, pessoal, no gráfico de colunas, ele é composto por dois eixos. O eixo vertical e o eixo horizontal. No eixo horizontal, normalmente são expressas as informações e proporções qualitativas. Já no eixo vertical, são expressas as informações quantitativas, as proporções. Tá certo? Para a construção do nosso gráfico, devemos primeiro nomear ele, dar um título para o gráfico, um elemento muito importante. Então, o título vai estar muito semelhante ao que foi aos dados que foram passados na tabela. Então, vamos lá. Assim, definimos o título do gráfico e agora vamos partir para a construção das colunas. Então, pessoal, no eixo horizontal, vamos estar colocando as informações referente à primeira coluna desse gráfico, que são as escalas referente à quantidade de atividades entregues. Então, de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 10 e de 11 a 13 atividades. É muito importante que, ao colocarmos os valores, devemos definir do que se referem aqueles valores. Então, quantidade de atividades. Da mesma maneira, vamos expressar os dados no eixo vertical, que são os valores a quais vamos atribuir a cada intervalo de valores do eixo horizontal, tá certo? E aí devemos definir uma escala para esse gráfico, a qual deve possuir uma constância, tá certo? Então eu comecei aqui com o valor 0 e eu vou analisar os meus dados e como eles não passam de cerca de 50%, então eu defini como sendo 10, cada valor aqui, cada intervalo de valor. Então 10, 20, 30, 40 e 50. E novamente, devemos definir a que se referem os valores colocados no eixo vertical. Também definimos a quais valores estão se referindo. Aqui ficou meio curto, mas coisas da profissão. Então vamos lá. Agora, nada mais é do que construir as colunas. Para isso, com o auxílio da régua, vamos estar fazendo essa devida construção. Certo? Então, do que vai constar a nossa construção? É levantar as colunas até a escala de valor que vai representar aquele determinado intervalo. De 0 a 3, então, temos 12,5%. Como não se tem o valor exatamente aqui, vamos ter que fazer uma aproximação.
de forma com que o 12,5 vai estar ali próximo do 10, um pouco acima do 10. Então, vamos fazer a construção. Então, subimos a coluna e aí desenhamos até o valor da escala aproximado. E como ela não consta no intervalo em que definimos, vamos escrever o valor da coluna, 12,5. E assim vamos fazer o passo a passo com cada coluna, com cada intervalo de valor, certo? De 4 a 7, então temos 30%. Então vamos subir a coluna até a altura da escala 30%. Vamos fazer o tracejado para que não tenha nem qualquer outro tipo de interpretação. Continuando, de 8 a 10 temos 20%. Então, subimos a escala até 20. Certo? E por fim, 37,5%, que assim como o 12,5%, devemos desenhar até um valor próximo, o qual vai estar perto do 40. Tá certo, pessoal? Então aí definimos, transferimos as informações da tabela e para o gráfico de colunas. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês sobre o aspecto visual que o gráfico tem. Observem que cada coluna tem sua representatividade. E aí conseguimos facilmente visualizar que a coluna de maior tamanho é aquela que representa o maior número de alunos, a maior concentração de alunos. De forma com que a maioria dos alunos entregou de 11 a 13 atividades. E assim com a menor quantidade também. 12,5% dos alunos entregaram de 0 a 13 atividades. Tá certo, pessoal?